Olá a todos! Hoje vamos resolver exercícios de análise combinatória de 12º ano. O primeiro exercício diz o seguinte: o Pedro dispõe de 5 livros de inglês, 3 livros de francês e 7 livros de matemática. Primeiro, o Pedro pretende colocar todos os livros numa prateleira da sua estante. A linha A: de quantas maneiras diferentes o pode fazer? Bem, como é que nós vamos pensar? Nós temos 15 lugares na prateleira, não é? Vamos aqui fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lugares. E temos 15 livros na realidade. Reparem, o que é que eu posso fazer? Eu posso meter um primeiro livro de inglês aqui, como posso colocar aqui, como aqui, como aqui. Posso colocar o primeiro livro de francês nesta posição, nesta. Então, na realidade, aquilo que eu posso fazer é o quê? Eu posso distribuir os 15 livros pelas 15 posições que eu tenho na prateleira. Então, na realidade, aquilo que eu posso colocar é, aqui posso colocar, tenho 15 hipóteses, que ainda tenho os 15 livros disponíveis para colocar neste lugar da prateleira. Seguidamente, já coloquei o primeiro, para aqui já só posso pôr 14. 13 porque já coloquei 2 e assim sucessivamente, até nós chegarmos ao último. Na realidade, o que é que nós temos aqui? 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12 e assim sucessivamente até chegar a 1. Isto, na realidade, é 15 fatorial. Vamos tentar pensar como eu vos ensinei em relação à combinatória. Qual era a primeira pergunta que nós deveríamos fazer? Interessa a ordem dos elementos? Ou seja, neste caso específico, o que é que eu pretendo saber quando faço esta pergunta? Será que quando eu meto o livro de francês na primeira posição ou de inglês, é uma maneira diferente de colocar os livros na minha prateleira? Sim, então significa que interessa a ordem. Então a primeira pergunta está respondida. A ordem interessa? Sim, interessa. Então não é uma combinação, será um arranjo. Vamos continuar. Qual era a segunda questão? Posso repetir os elementos? No fundo, o que é que nós queremos saber neste caso específico com esta questão? Se eu posso utilizar o mesmo livro para colocar numa posição diferente. Claro que não, o livro é único, portanto só posso colocá-lo numa posição, deixa de estar livre a partir desse momento para colocar noutro lugar da prateleira. Então posso repetir? Há repetição? Não, não há repetição. Bem, então já não é um arranjo com repetição. Então vamos continuar. Qual era a segunda pergunta? Utilizo todos os elementos? Ou seja, tenho espaço para colocar todos os livros? Sim, tenho 15 lugares na prateleira e os livros também são 15. Então eu utilizo os elementos todos. São todos utilizados. Todos os elementos utilizados. Então, na realidade, estamos perante o quê? Estamos perante a resposta, as 3 respostas às perguntas que temos aqui. Isto leva-nos, conduz-nos a quê? A uma permutação. E como vocês sabem, uma permutação, um PN, que vai ser, no fundo, o número de elementos, que são 15 permutados pelo símbolo de fatorial. Eu não vou fazer o cálculo deste 15 fatorial, porque isto vai dar um número enorme. Vocês coloquem na máquina, façam as contas e verifiquem, está bem? Podem sempre apresentar o resultado desta forma. Vamos então ver outra linha relativamente ao mesmo exercício. Temos agora então aqui, a história é a mesma, o Pedro dispõe dos mesmos livros e pretende colocar os livros numa prateleira. Estamos a fazer a linha B. Qual o número de maneiras de os colocar se os livros de francês tiverem de ficar todos juntos? Reparem, eu tinha, vamos lá fazer outra vez aqui os 15 lugares, para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E eu agora tenho que os livros de francês têm que ficar todos juntos. Muito bem. Então o que é que eu vou fazer? Os livros de francês são 3 livros de francês, e para eles ficarem todos juntos, aquilo que eu vou fazer é, vou considerar que isto é um bloco, ou seja, é como se fosse um livro só, sim? Então reparem, se é um livro só, vamos imaginar que eles ficam aqui, na realidade eu fico com quantas posições? Fico com 15 menos 3, que dá 12, que são estas que eu tenho aqui, eu aqui tenho 12 posições, e mais esta posição aqui que é 1, ou seja, na realidade eu tenho 13 posições, tá? Então, o raciocínio neste caso é praticamente igual ao último que nós fizemos. Na realidade, eu posso colocar aqui na primeira posição qualquer um dos 13
livros que eu tenho. Atenção que um destes blocos de livros eu estou a considerar os de francês. Aqui eu posso colocar 12, 11 e assim sucessivamente até 1. Portanto, na realidade, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar de 13 fatorial. E será que fica só assim? Não. Porquê? Porque vocês têm que pensar, vamos aqui pensar neste bloco, que são 3 livros de francês. Eles são distintos, está bem? Eles não são todos o mesmo livro, são 3 livros diferentes. Então, eu posso pôr o primeiro livro nesta posição, como posso pôr aqui, como posso pôr aqui. Ou seja, na realidade, aqui, eu também posso permutar estes 3 livros de francês. Então, na realidade, isto vai ser 3 fatorial. Sim? Então, é este o resultado do número de maneiras possíveis de colocar os livros na prateleira, tendo em conta que os livros de francês ficam todos juntos. Vamos fazer uma outra linha ainda dentro deste tipo de pergunta. Então, e agora se os livros de cada disciplina ficarem juntos, de quantas maneiras se podem colocar na prateleira? Agora aqui já não são só os de francês, são os de francês todos juntos, os de inglês todos juntos e os de matemática todos juntos. Ou seja, na realidade vou ter um bloco inteiro de francês com 3 livros, um bloco inteiro de inglês com 5 livros, 1, 2, 3, 4, 5, inglês, e um bloco inteiro de matemática com 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estes são os de matemática. Então, se eu fizer de acordo com o raciocínio da linha anterior, na realidade é como se eu só tivesse 3 posições, ok? E o que é que vai acontecer? Eu posso ter o de francês aqui no primeiro conjunto, como posso ter aqui neste, como posso ter aqui nesta posição. E o de inglês pode estar neste ou neste. Ou seja, na realidade, entre os blocos, ou seja, entre as disciplinas que formam, no fundo, um bloco de livros, nós temos a possibilidade de os permutar 3 vezes. Muito bem. E agora temos que ter em conta o quê? Temos que ter em conta que os livros de francês, os 3 livros de francês, também se podem permutar, podem estar em qualquer um destes lugares. Então, na realidade, eu tenho aqui 3 fatorial, aqui tenho 5 fatorial e aqui tenho 7 fatorial. Então, o resultado disto vai ser 3 fatorial vezes 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 7 fatorial. Sim? Vamos então fazer uma outra linha, agora um pouquinho diferente. Agora o Pedro dispõe dos 5 livros de inglês, 3 de francês e 7 de matemática. Mas temos aqui uma situação diferente, que é, sabendo que o Pedro pretende escolher 3 dos seus livros para oferecer à sua irmã, de quantas maneiras o pode fazer? Bem, então o que é que nós vamos fazer aqui? Aquilo que nós queremos saber, na realidade, é o número de possibilidades de escolha dos 3 livros de entre os 15, não é? Eu tenho 15 livros disponíveis e desses 15 eu vou escolher 3. Agora vamos lá tentar pensar nisto de modo na combinatória, como eu vos ensinei. Vamos lá pensar. Interessa a ordem neste caso? No fundo, o que é que nós temos que pensar quando eu faço esta questão? Será que eu dizer que vou escolher o livro de inglês, o primeiro livro de inglês, o primeiro de francês e o primeiro de matemática, vamos meter assim para vocês entenderem. Então, vamos considerar que o conjunto dos 3 é o primeiro livro de inglês, ou seja, o inglês 1, vamos fazer aqui uma terminologia, o inglês 1, mais o francês 1, mais o matemática 1. Aquilo que eu questiono é, isto é um conjunto de 3 livros, verdade? Imaginemos que foi estes livros que eu emprestei à irmã, que o Pedro emprestou à irmã. Será que dizer que empresto o inglês 1, o francês 1 e matemática 1 é uma maneira diferente de dizer que escolhi matemática 1, francês 1, inglês 1? Será que é? Será que é uma maneira diferente de escolha? Não, na realidade a escolha é a mesma, está bem? Então, neste caso específico, a ordem não interessa. Então, quando eu questiono a ordem interessa, não interessa, porque no fundo o conjunto dos livros é o mesmo. Portanto, não muda pela forma como eu coloquei, a ordem pela qual eu dei os livros à irmã do Pedro. Pronto. Então, se não interessa a ordem, é o quê? É uma combinação. Então, vai ser um CNKK, que vocês já sabem que o N é o número de elementos. Quantos elementos eu tenho disponível? Tenho 15, que são 15 livros.
na realidade isto vai ser uma combinação de 15. Tomates quanto a quantos? 3 a 3, porque no fundo eu quero fazer conjuntos de 3 livros destes 15 para emprestar à irmã do Pedro, está bem? Então, isto se vocês colocarem na máquina dá 455 maneiras, vamos colocar aqui, isto corresponde ao quê? Ao número de maneiras que é possível escolher os 3 livros de entre os 15 disponíveis. Está bem? Os 3 livros de entre os 15 disponíveis. Vamos então fazer dentro deste género uma outra linha. A linha B é o Pedro que continua a escolher 3 dos seus livros para oferecer à irmã. E então agora, de quantas maneiras o pode fazer se os livros forem todos da mesma disciplina? Bem, agora aqui é um bocadinho diferente, porque eu, dos 3 que eu vou emprestar à irmã do Pedro, eles têm que ser todos da mesma disciplina. Então o que é que nós vamos pensar? Ou eles são todos de inglês, ou são todos de francês, ou são todos de matemática. Então vamos fazer o mesmo raciocínio, mas dentro de cada uma das disciplinas, está bem? Então, se eles forem todos de francês, interessa a ordem se eu empresto o francês 1, francês 2, francês 3, ou francês 3, francês 2, francês 1? Já vimos que não, é o mesmo conjunto de livros. Então, na realidade, eu tenho uma combinação de quantos livros? Atenção que em inglês tenho 5 para 3. Tomates 3 a 3. Os de francês, como é que ficaria? Uma combinação na mesma, porque também não interessa se é o francês 1, francês 2, francês 3, ou francês 3, francês 2, francês 1. É uma combinação de quantos? 5 livros, 3. O de francês não são 5, peço desculpa, é 3, 3. Temos 3 livros disponíveis para fazer grupinhos de 3. E os de matemática? A história é a mesma. Matemática 1, matemática 2, matemática 3. Não é diferente emprestar à irmã do Pedro o livro de matemática 3, matemática 2, matemática 1. Então, uma combinação também de 7 livros disponíveis para tomates 3 a 3. E agora temos aqui, atenção, que isto aqui nós não vamos multiplicar, porque para multiplicar tinha que acontecer tudo isto ao mesmo tempo. E o que eu digo aqui é, ou empresto de inglês, ou empresto de francês, ou empresto de matemática. E aqui, este ou vai ser um mais, está bem? Então, o número de maneiras, o número de possibilidades de escolha de 3 livros, de entre 3 livros da mesma disciplina, atenção, disciplina, de entre os 15, vai ser C, uma combinação de 5, 3 a 3, mais uma combinação de 3 a 3, mais uma combinação de 7 a 3, tá? Então, a combinação de 5 a 3 dá 10, a combinação de 3 a 3 dá 1 e a combinação de 7 a 3 dá 35. Então, isto vai ser 10 e 35 dá 45, mais 1 dá 46. Temos, então, 46 maneiras de escolher 3 livros da mesma disciplina dentre os 15 que temos disponíveis. Vamos, então, fazer a última linha que temos para este exercício, que é na mesma ao Pedro, que pretende escolher os 3 livros para oferecer à irmã. Só que agora eu quero saber de quantas maneiras ele pode fazer essa escolha, se pelo menos um livro for da disciplina de matemática. Então, o que é que nós temos aqui que entrar em linha de conta? Mais uma vez, temos que pensar no seguinte, temos aqui um pelo menos. Este pelo menos significa o quê? Que ele pode emprestar um livro de matemática, pode emprestar 2 livros sendo de matemática e pode emprestar os 3 livros de matemática. O pelo menos significa no mínimo. No mínimo é aquilo, está bem? Então, nós temos que considerar aqui a hipótese de ele emprestar um livro de matemática, e, vamos escrever mesmo em português, um de matemática e 2 de outras disciplinas, tá? Ou, o que é que ele vai emprestar? 2 de matemática e 1
de outra disciplina. Ou ainda podem emprestar 3 de matemática, logo. E aí não empresta nenhum livro de outra disciplina, está bem? Então vamos traduzir isto em matemática. Como é que isto vai funcionar? 1 de matemática e 2 que não são de matemática. Bem, quantas possibilidades eu tenho de escolher este livro de matemática de entre os 7 que tenho? Vai ser uma combinação, porque não interessa a ordem, já vimos isto, de 7 livros tomados um a um. Muito bem. Isto é o de matemática e tenho 2 livros de outras disciplinas. Reparem, quantos livros eu tenho disponíveis de outras disciplinas? 5 de inglês, 3 de francês, ou seja, 8. Então, vai ser uma combinação de 8 livros para 2 lugares. Reparem que este I vai se traduzir num vezes, porque isto sim tem que acontecer ao mesmo tempo. Tem que ser 1 de matemática e 2 de outras disciplinas. Depois tenho o quê? 2 de matemática e 1 de outra disciplina. Então, o de matemática vai ficar uma combinação de 7, só que agora eu vou emprestar 2 e vou emprestar um livro de 8 disponíveis que tenho para um lugar, está bem? 8 livros que tenho disponíveis das outras disciplinas para emprestar um. E agora o que é que vou fazer? Por último, vai ficar o 3 de matemática. 3 de matemática, nós até podemos dizer aqui que vai ficar uma combinação de entre os 7, 3 a 3. Mas reparem, isto não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, portanto eu não vou colocar aqui um vezes. Isto ou acontece esta situação, ou acontece esta, ou acontece esta. Então isto vai ser mais, sim? Vamos então traduzir na totalidade como é que isto vai ficar. Este aqui vai dar 196, este aqui vai dar 168, vamos colocar aqui o nosso mais, e este aqui vai dar 35. Isto dá um total de 399 maneiras, número de maneiras de escolher pelo menos um livro de matemática. Está bem? Pelo menos um livro de matemática. Bem, espero que tenham entendido o exercício. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e, caso necessitem, podem sempre assistir às nossas explicações presenciais no nosso centro que fica localizado na Portela de Sintra. Até ao próximo exercício, então.